Uma comissão formada por 58 especialistas de todo o mundo propõe mudanças na abordagem para o diagnóstico da obesidade. O trabalho, publicado no jornal científico The Lancet, determina quando o excesso de gordura é uma doença, prioriza o tratamento de pacientes mais graves e enfatiza o combate ao preconceito com a obesidade. Quem nos traz mais detalhes sobre a mudança é o coautor do estudo e presidente mundial da Federação de Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos, Ricardo Cohen. É uma definição de obesidade em guarda-chuva, onde todo mundo que tenha a relação peso e altura que eu emiti acima de 30 ter obesidade é algo que até hoje, nos últimos 50, 60, 70 anos tem sido feito e nós estamos tratando muito poucas pessoas. Por que isso? Porque nós precisamos de uma definição de doença. E não dizer que a obesidade é doença ou não. É de dar o RG para a obesidade, de ter sinais e sintomas como qualquer doença crônica. Então, essa é a grande mudança, dar um RG para essa doença, uma identidade com sinais e sintomas no presente momento, como qualquer doença crônica, como a depressão, por exemplo, e sinais e sintomas no presente momento. Não é um fator de risco, e sim, temos que definir a obesidade hoje. E daí vem a diferença na nomenclatura para obesidade clínica e obesidade pré-clínica. Obesidade clínica é aquele indivíduo que tem a doença com seu RG. Ele tem ou o IMC mais alguma medida, cintura, relação da cintura com o quadril e etc. Só que ele tem que ter, para ter obesidade clínica, isto é, alteração dos órgãos e sistemas no presente momento, ele tem que ter um sinal ou sintoma decorrente da obesidade, e nós listamos 18 no adulto e 13 no adolescente, para a gente dizer que ele tem doença no presente momento. E a pré-clínica é aquele indivíduo que tem um acúmulo de gordura nele, mas ainda não tem a doença, eventualmente nunca vai desenvolver obesidade clínica, ou ele possa desenvolver e ser acompanhado para que a gente consiga intervir no momento mais adequado para ele. Para reforçar, quais seriam, então, os mais importantes, os sinais mais importantes? O senhor citou 18 entre os adultos. Não tem importância, porque qualquer um deles está mudando a vida do indivíduo. Então, perda proteica pela urina, acúmulo exagerado de gordura no fígado, apneia do sono, osteoartrose de quadril, o indivíduo não pode andar. Então, na verdade, a gente não consegue hierarquizar a importância, mas sim, para cada indivíduo vai ter sua importância porque muda seu dia a dia. E há uma recomendação também em relação às informações direcionadas ao paciente. E aí eu digo também em relação à preocupação com o preconceito, os estigmas relacionados à obesidade. Como fazer com que essa informação e esse entendimento mude também na cabeça e no entendimento dos pacientes? Acho que não só dos pacientes, da sociedade em geral. E se a gente continuar insistindo em índice de massa corpórea, em corpulência, em tamanho das pessoas, isso vem inconscientemente na cabeça da maioria da população mundial. Olha só, um indivíduo grande, ele tem obesidade porque ele não sabe comer direito, ele não faz atividade física, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que é uma doença de causa fundamentalmente genética e que os hábitos dele são secundários à doença. Então, não é comer muito que leva à obesidade, e sim a doença à obesidade. Agora, a obesidade clínica é que leva o doente a comer muito, é o contrário a relação. Então, se eu tirar essa corpulência, o tamanho da frente como principal diagnóstico e mostrar para a sociedade em geral que nós temos uma doença com sinais e sintomas que mudam a vida no presente momento, eu deixo esse indivíduo com a esperança de eliminar os seus sinais e sintomas ou tratá-los com cirurgia bariátrica, com as novas medicações, para que ele simplesmente trate a doença, como a hipertensão, como o diabetes, como qualquer doença crônica. Eles merecem ter esse tratamento, porque a obesidade por si só é uma doença. Então, se eu convencer todo mundo com o tempo que isso sim é uma doença, a obesidade pré-clínica pode ser tratada, posso pôr em remissão, eu tiro tanto esse peso que os portadores de obesidade carregam injustamente. Então, é uma mudança também no impacto desse tratamento pela saúde pública, né? Vai ter uma mudança nesse tratamento efetivo, no início dos tratamentos. Tem que ter. Você imagina você ser a administradora do nosso SUS, ou NHS em inglês, que é muito parecido com a gente, ou na Austrália. Eu te digo o seguinte, temos 45 milhões de pessoas, por favor, se vire. Não dá, né?
Não dá, não tem recursos no mundo inteiro para isso. Agora, se eu disser tem este número menor do que os 40 e poucos milhões, estou inventando um número, fabricando um número, tenho 40 e poucos milhões. Se eu dizer que eu tenho 18 milhões para tratar primeiro e o resto a gente vai ter estratégias de prevenção ou tratá-los numa escadinha de gravidade, isso torna-se muito mais fácil a administração da saúde. Esse é um dos outros objetivos, um objetivo secundário muito importante para a gente acolher todos os portadores de obesidade clínica e pré-clínica. A indicação para a cirurgia da obesidade também terá um novo olhar. A gente vai precisar mudar isso aqui. Nós não vamos precisar de outra doença. Eu não preciso de diabetes para dizer que o doente, a pessoa tem obesidade clínica, porque ela tem sinais e sintomas próprios da sua doença, obesidade clínica. E sim, vai mudar. Mas a gente precisa lembrar uma coisa: isso está arraigado na cabeça das pessoas há décadas. E a gente espera que hoje, com a velocidade de informação, com a ajuda da divulgação da imprensa, nós insistindo em todos os congressos médicos importantes no país e no mundo, que a gente consiga essa mudança mais rápida do que décadas. A gente precisa fazer esta área de atuação sobre a obesidade clínica ou cirúrgica mudar completamente.